Olha, e para falar um pouquinho mais sobre os desdobramentos do que está por trás também desse evento, eu estou recebendo aqui no estúdio, gente, o Cleilton Ferreira, ele é analista de negócios do Sebrae, aqui no Sertão Central, e vai trazer para a gente mais detalhes de um evento que vai fazer parte da programação do Enel, né, dessa 19ª edição, desse encontro importante do setor de leite e derivados, que vai acontecer em Quixadá, mas paralelo a isso, o evento vai receber o Monolitus Summit, e o Cleilton vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse evento a partir de agora, no nosso ponto de vista. Meu amigo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Listênio? Boa tarde, né? Bom dia, Bom dia, quase boa tarde, né? É uma satisfação para a gente, né, estar aqui mais uma vez para falar dessa vez do Monolitus Summit, né? A gente já vem conversando sobre o Enel e agora a gente vai falar um pouco sobre o Monolitus Summit. Agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando para a audiência da Sertão TV, né? E dizer o quanto esse evento, que a gente vai comentar agora, que fala de inovação e tecnologia, ele é importante para o desenvolvimento do nosso Sertão Central, né? Para entender um pouco melhor sobre o Monolitus Summit, né? O Monolitus Summit foi uma iniciativa do Sebrae que começou em 2023, né? Em 2024, a gente conseguiu realizar a primeira edição desse evento, que a gente já queria realizar há algum tempo, para falar só sobre inovação e tecnologia aqui no Sertão Central. Em 2024, a gente conseguiu fazer essa primeira edição desse evento, junto com diversos outros parceiros importantes aqui do Sertão Central. Esse evento ele aconteceu no ano passado, no mês de agosto, lá no município de Quixadá, dentro do Instituto Federal, e foi um evento que alcançou mais de 700 pessoas nos 2 dias de evento, com programações técnicas falando sobre inteligência artificial, sobre tecnologias, né, desenvolvimento de startups, enfim, e superou nossas expectativas, sabe, a primeira edição de 2024. E a gente já tinha a previsão de colocar esse evento dentro do nosso calendário para que todo ano ele acontecesse, né? Na oportunidade de estar trazendo o Enel para Quixadá e para o Sertão Central, a gente pensou na oportunidade também de estar colocando o Monolitus Summit como um evento integrante do Enel 2025. Né? E que conexão tem um evento do agronegócio com um evento de tecnologia e inovação? Aqui no Sertão Central, a gente sabe que uma das atividades que mais se desenvolvem e que tem vocação mesmo no território, no Sertão Central como todo, é o agronegócio, né, a bovinocultura leiteira. Sim. E a gente precisa também tentar conectar o pessoal da tecnologia e da inovação que desenvolve empresas de base tecnológica para começar a pensar em ideias para resolver problemas desse setor, né, que é um setor tão destacado aqui no nosso Sertão Central. Então, a gente entendeu essa oportunidade de estar levando esse evento de tecnologia para dentro do Enel e desta forma, a gente vem, nesse ano, com uma programação bem completa, bem repleta, e a nossa expectativa é superar o público do ano passado e a gente ter mais de 2.000 participantes nos 2 dias de evento. O Enel ele vai acontecer do dia 11 ao dia 13 e o Monolitus Summit ele vai estar acontecendo no mesmo entorno, dentro de estrutura que vai estar montada para o Enel e para o Monolitus Summit nos dias 11 e 12 de setembro. Ou seja, o Enel vai do dia 11 ao dia 13 e o Monolitus Summit começa no dia 11 e finaliza na sexta-feira, dia 12. E aí a gente vai ter uma programação bem intensa nesses 2 dias, para falar de tecnologia e de inovação, que inicia às 8 horas da manhã e que vai até às 17 horas. Temos palestrantes confirmados já para falar sobre inteligência artificial, sobre captação de recursos para startups, temos painelistas que vão falar sobre ecossistema local de inovação, temos uma pauta também sobre gamificação, temos uma palestra confirmada também sobre como as startups e o que as startups precisam para se desenvolver, né, para escalar e para alavancar suas receitas, né, para elevar o seu nível de maturidade. Só para entender um pouco mais como é esse cenário aqui no nosso Sertão Central hoje, nós temos aqui um mapeamento feito com startups, né, de todo o Sertão Central, e a gente tem um mapeamento com 23 startups identificadas aqui no Sertão Central. Cleiton, quando você fala assim, startups, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, o que é uma startup? Explica aí para a gente. É até importante essa sua pergunta, né? Porque parece um termo, às vezes, muito distante da nossa realidade. Né? E startup nada mais é do que uma empresa, um negócio, né? Mas um negócio que tem características diferentes do negócio tradicional. É uma empresa que se desenvolve com muita velocidade, que geralmente envolve tecnologia,
né, e que ela tem uma possibilidade de escalar o negócio e de crescer rapidamente, elevar o seu faturamento de forma muito rápida. E tem muitos dessas startups aqui no Sertão, não? Temos, como eu mencionei, 23 startups mencionadas. No Sertão Central? No Sertão Central, mas ainda são startups com um nível de maturidade muito baixa, né, que a gente precisa fomentar e estimular para que elas se desenvolvam. Geralmente esses negócios estão mapeados na área da tecnologia. Exatamente. Gente que produz aplicativos, softwares ou desenvolvem equipamentos que auxiliam justamente, por exemplo, a gente estava falando antes na entrevista com a Fran, ele falava sobre a possibilidade de uma empresa se instalar em Xeramobim para fabricar drones, ou seja, são empresas aqui da nossa região que desenvolvem esses sistemas ou tecnologia que abarcam justamente, auxiliam esse nosso trato do dia a dia, seja para a agricultura, seja para a pecuária, seja para o desenvolvimento, sei lá, de uma vida melhor, de urbanismo das cidades, ou seja lá qual for a intenção daquela tecnologia, mas a mente inteligente tentando buscar alternativas para a solução dos problemas da nossa região. É isso? É isso, eu digo sempre que não faz sentido a gente usar a tecnologia por usar, né? A tecnologia ela tem que ter uma finalidade, ela tem que ser meio, né, para a gente atender demandas e dificuldades que os setores produtivos estão enfrentando, né? E a gente sabe o quanto o setor produtivo do agronegócio também enfrenta e tem de dificuldades e que a tecnologia pode ajudar a resolver isso. Vou trazer um exemplo aqui de uma startup que a gente identificou que está em desenvolvimento lá no município de Boa Viagem, com o apoio do Instituto Federal de lá, né, em que eles conseguiram fazer um mapeamento dos produtores, através de uma ferramenta, né, de todos os produtores de leite que tem na região. Então, eles conseguem identificar quanto é produzido de leite em cada região, em cada distrito lá do município. Né? Se chega uma pessoa querendo fazer captação, um comprador, por exemplo, ele consegue identificar a qualidade daquele leite de cada região. Né? Ele tem tipo um mapa de calor onde consegue identificar por localização quantos produtores tem, como é que está a questão da qualidade do leite naquela região e diversas outras informações relacionadas a isso. Isso tudo na tela de um aplicativo. Né? E também consegue dar informações importantes do lado do produtor. Né? Então, são soluções desse tipo que contribui tanto para o produtor como também para quem quer comprar, tanto para o fornecedor como para o comprador, né? Para as duas frentes. Nesse caso especificamente, a gente está falando para atender a bacia leiteira, porque é uma importante fonte de renda e produção aqui do nosso sertão, ou seja, a gente tem que usar essa tecnologia para ajudar o homem do campo a baratear os seus custos de produção e, obviamente, ele ter uma maior margem de lucro, né? Mas são soluções que podem também chegar, por exemplo, na mobilidade urbana, que pode ajudar nas comunicações, que pode ajudar as próprias prefeituras aqui da nossa região a aprimorarem os seus serviços que serão oferecidos para os seus usuários. Enfim, são diversos serviços e necessidades que ao longo do tempo a gente vai vendo e que a inteligência artificial, a tecnologia podem auxiliar. E esse evento tem justamente essa pegada de reunir esses pensadores e discutirem estratégias de como aprimorar esses negócios, é isso? Isso. Na verdade, o evento ele tem um objetivo de reunir quem desenvolve tecnologia, quem tem o problema e está precisando da tecnologia para resolver aquele problema, né? Envolvendo aí estudantes, professores, empresários, né? De diversos setores produtivos, não só do agronegócio, né? Mas como você mencionou também, tem outras soluções que podem ser desenvolvidas com tecnologias como as GovTechs, voltadas para soluções do governo, como também para soluções do próprio turismo, desenvolver o nosso turismo, como guias digitais, enfim, outras ferramentas que podem contribuir também com o setor hoteleiro, o setor de serviço. Enfim, é muito ampla a possibilidade que a gente tem de usar a tecnologia hoje em dia, né? Eu digo isso também da prática que a gente tem, até mesmo aqui no grupo de comunicação, porque hoje em dia um dos serviços que são mais privilegiados com o uso de tecnologia é justamente o serviço de comunicação. Outro dia eu estava com um problema aqui de registros comerciais que a gente não tinha, na verdade tinha uma dificuldade muito grande de contar os comerciais, sabe? Fazendo aquilo manual, aquilo é um tempo que a gente estava perdendo muito e não tinha a noção disso, né? Até a gente encontrar um parceiro nosso aqui que trabalha também com tecnologia, disse, cara, como é que a gente soluciona isso? Aí ele foi atrás, encontrou um software que nos ajuda nisso. Então, é mais ou menos nessa pegada, né? Ver uma necessidade, pensar como a tecnologia pode ajudar e oferecer esse serviço a quem está precisando dessa demanda. E esse evento vai justamente juntar isso, né? A mente criativa com aquele que está precisando resolver a sua necessidade, às vezes não é nenhum problema, é um aprimoramento da sua produção, do seu produto, seja ele qual for a área,
e você junta o útil com o agradável, não é isso? Exatamente. E além desse público, a gente tem interesse também em atrair investidores, né? A gente sabe o quanto quem está começando, né? As startups, por exemplo, o pessoal que desenvolve tecnologia, o quanto eles têm dificuldade para conseguir fazer os investimentos necessários para escalar aquele negócio, né? Então, a ideia da gente também, como a gente vai ter um público bem amplo, né, de todo o Nordeste nesse evento, nos 2 eventos, a ideia da gente também é atrair investidores para que eles consigam visualizar oportunidades de estar investindo em soluções que eles identificarem ali, que fazem total sentido e que têm viabilidade. Muito interessante mesmo. Outro dia eu recebi aqui no programa uma moça, ela é lá do São Miguel, eles estão juntando um dinheiro para ir concorrer a um prêmio em Machu Picchu não, em Cusco, no Peru. Eles desenvolvem ali na UFC, desenvolveram um aplicativo de bicicleta, parecido com esses que tem em Fortaleza, de bike que você aluga, né, para rodar lá. Só que eles fizeram de uma forma, ao invés de ser uma empresa que patrocina, uma pessoa qualquer pode emprestar a sua bicicleta e lá ela ganharia uma rendazinha extra com uma bicicleta e as pessoas alugariam aquela bicicleta e depois devolveriam. Um sistema parecido com aquele, mas com uma outra perspectiva. Aí eu fiquei pensando, rapaz, falta um investidor. Um cabo que diga assim, vou bancar essa ideia, vamos ver se vai dar certo ou se não vai. É esse tipo de investidor que você está falando? Exatamente, aquele que está disposto a enxergar uma oportunidade em alguma solução. O investidor geralmente ele não tem o conhecimento técnico de desenvolver a ferramenta, mas ele tem um recurso para aportar naquela ferramenta, ideia, né? naquela ideia que ele viu que tem viabilidade, que ele enxergou que realmente é um problema real, né, que existe dentro dos negócios e que realmente aquilo ali tem fundamento, tem viabilidade. Então, ele é uma possibilidade de estar aportando recursos naquela startup para que ela se desenvolva, né? E aí existem os acordos, né, as negociações entre quem desenvolve e programa semelhante você já deve ter visto, que a gente tem na TV, é o Shark Tank Brasil, né, que fala exatamente sobre isso, sobre pitch de negócios, e aí do outro lado tem os investidores, né, a banca que avalia ali se tem viabilidade ou não e compra aquela ideia ou não compra, né? Então a ideia é atrair investidores dessa natureza também, para que a gente consiga ter um evento bem amplo e que a gente consiga realmente alcançar os nossos resultados. Hoje em dia, você que é analista de negócios, você sabe muito bem que o mundo de fazer negócio, o mundo mudou. Hoje a catraca gira diferente, a roda grande entrou dentro da roda pequena, como diz no popular. Hoje em dia não é mais os Estados Unidos, apesar do Donald Trump querer, mas os Estados Unidos hoje não manda na inteligência mais do mundo como era antigamente. Hoje os chineses estão cada vez mais aprimorados e o mundo mudou. Literalmente a roda grande está dentro da pequena. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente você tinha uma ideia de negócio, você sabe muito bem que trabalha com isso, de que negócio era aquele que você abria um ponto, botava uma pessoa lá dentro e botava os produtos para vender. Hoje em dia você monta um negócio que enrica um menino na frente de um computador. Isso aí que você está trazendo é a nossa realidade hoje, né? O primeiro modelo de negócio que você mencionou são os negócios tradicionais, onde a gente precisa ter uma loja, ter um espaço físico. A gente sabe que nos últimos anos existe um novo modelo de negócio aí no nosso cenário mundial, né? E que é uma realidade em qualquer município pequeno, né? Por quê? Porque a gente tem casos aqui, exemplos aqui de jovens que estão aqui em Quixadá, morando em Quixadá, e que trabalham para empresas dos Estados Unidos, né? Em que não só estão trabalhando, mas que estão empreendendo também, desenvolvendo negócios, sem precisar sair de casa, sem precisar estar numa capital, num grande centro comercial, enfim. Ele pode ir em qualquer lugar do mundo com o advento da internet, né? Com o apoio hoje que a gente tem de tantas ferramentas, o acesso à informação, a inteligência artificial que está em alta, né? Todo dia a gente vê o pessoal falando de ChatGPT, mas a gente sabe o quanto o ChatGPT, como as demais ferramentas de inteligência artificial, ainda podem ser melhor utilizadas, né, e podem ser melhor aproveitadas. Acho que a gente usa muito pouco ainda de todo o potencial do que pode oferecer para o bem, né? Cleito, me diga uma coisa, e para essa adaptação, assim, obviamente que a gente está conversando aqui muito sobre o assunto, sei que o evento vai ser importante e a gente vai já falar mais sobre o serviço do evento, como as pessoas podem se inscrever e participar, mas falando assim do futuro do negócio, às vezes estou dizendo isso porque isso pode, de repente, essa nossa conversa, fazer com que uma pessoa que está nos ouvindo lhe procurar lá no Sebrae, quero aquela conversa sua lá da rádio lá, eu queria conversar mais, para a gente entender aqui. De repente o cara tem um negócio, vamos dizer, tradicional, né? Tem aquele a sua venda e tal, mas eu vejo muito isso,
viu a necessidade, atenda. Hoje em dia você vê muito isso. Antigamente você tinha a história de loja. O cara ia na loja, escolhia a peça de roupa, experimentava, lá na loja saía e comprava. Hoje em dia, você vê muitas dessas blogueiras que vendem muito mais sem a pessoa ter a experiência de sequer ir na loja. Ou seja, ela faz uma live que dura não sei quantas horas, ela vende quase o estoque todo sem sair de casa, por conta do preço, por conta da confiança que a audiência dela dá. Ou seja, é uma nova perspectiva. Ou seja, ela continua vendendo a roupa dela, só que de uma forma diferente. Ou seja, ela viu uma necessidade que as pessoas não tinham como se deslocar até a loja dela, e ela atendeu essa necessidade e está faturando muito. Ou seja, uma forma de um comércio tradicional se reinventar e vender ainda mais os seus produtos. É possível. Eu sou dono de um comércio tradicional dessa forma, de ter o espaço físico. Não que isso não exista, isso é importantíssimo, né? Mas eu posso usar a tecnologia para aprimorar o meu negócio a partir de que eu não deixe aquela forma como eu criei, mas que eu cresça nessa presença do digital, que hoje não existe negócio sem digital, não é? Ou seja, o Sebrae faz essa orientação, ele traz essa aproximação com esse comerciante, esse chamado empreendedor, essa pessoa que quer ver o seu negócio crescer. Com certeza, Alexandre. Tem inclusive casos reais de empresários que resolveram não só mudar para o digital, não ficar no digital e no presencial, mas migrar totalmente para o mundo digital. Fechou a loja e está vivendo só do digital. A gente tem casos reais aqui no Sertão Central, empresários que mudaram o seu modelo de negócio para trabalhar só com digital. A verdade é que o comportamento do consumidor ele mudou e a gente sabe disso, né? O consumidor hoje ele está muito preparado porque ele tem na palma da mão, através de um smartphone, acesso à informação. Ele já chega na loja bem informado. Se o vendedor na loja não estiver preparado para atender, ele passa vergonha. Por quê? Porque o consumidor ali ele já vai com todas as informações técnicas, né? Do equipamento ou do dispositivo que ele quer comprar, ele já chega perguntando. Passa vergonha. Passa vergonha. Se o vendedor não estiver preparado, passa vergonha. E o comportamento do consumidor hoje é o seguinte, também viu na internet, vai na loja só para conferir, né? Tem muito disso hoje também. Vai na loja eu faço muito isso. Vai na loja para conferir, volta e compra na internet. Exato. Né? Mas você matou a charada. É o comportamento do novo consumidor. Então, o empresário também precisa estar atento para essa mudança de comportamento do consumidor. Senão ele fica para trás. Senão ele fica para trás. Ele fica para trás. E aí depois ele vai dizer, eu quebrei porque a coisa está ruim. Não, cara. Você não soube ler o mercado que mudou. E se você não mudar, você vai quebrar. Quebrar no sentido que eu digo você vai perder espaço para a sua concorrência. Eu tenho visto isso porque é uma realidade, cara. Eu até pensei depois de fazer uma matéria, porque isso é muito forte. Assim, essas meninas blogueiras, elas têm uma expertise de vendas muito interessante. Porque, ou seja, elas estão vendo a necessidade e estão atendendo. E elas vendem muito, cara. Vendem muito. E é uma nova forma de você fazer negócio. Assim, enquanto você não abrir a sua mente, e eu acho que eventos como esse são importantes para justamente, sei lá, a pessoa não vai lá para o evento, vai criar uma startup. Talvez não, mas ela vai abrir a cabeça dela para dizer, poxa, eu posso fazer isso aí. Será que se eu não botar o meu mel que eu vendo lá na forquilha, os doces que eu faço lá na forquilha, se eu não criar uma forma criativa de vender para outros municípios fazendo uma live, ou sei lá qual for a estratégia que você for utilizar, eu vou deixar para vender só aqui no meu canto e eu vou ampliar isso para vender para outras pessoas e outras oportunidades. Isso também é ver as tendências, analisar a forma de você negociar e se adaptar a esse novo mercado. Senão, você não vai ter sucesso no seu negócio, né? Falando sobre o evento especificamente, quem está nos ouvindo, como é que a pessoa faz participar? É só chegar ou se inscreve, tem um link, tem alguma coisa? Como é que é? Faz aí, como é que faz? Pronto, como o evento está integrado ao Enel 2025, né, é o mesmo link de inscrição que o participante pode estar se inscrevendo no Enel 2025 ao do Monolito Summit. Certo. Ou seja, ele vai entrar no endereço eletrônico enelnordeste.com.br, né, e vai ter acesso à inscrição do Enel 2025 e também do Monolito Summit, e lá ele tem a opção de escolher se quer se inscrever para o Enel ou para o Monolito Summit. Certo. Ou então para os dois, né? Me diga uma coisa, mas eu preciso ter uma vaca para poder ir, eu não preciso de...
Basta eu ter uma vontade de participar. Precisa ter só a vontade de participar, porque o evento é totalmente gratuito também, não tem cobrança para a inscrição, é totalmente gratuita. É de graça. É gratuito. A gente costuma dizer de graça para o participante. Mas tem todo um investimento por trás disso, por parte do realizador, que é o Sebrae, né, e dos parceiros institucionais, né, do negócio, do evento. Cleiton, isso é muito importante porque você que está nos ouvindo vai poder participar, vai acontecer lá em Quixadá de 11 a 13 e não vai discutir só a questão do setor do leite. É também isso, mas tem essa área da tecnologia que é muito importante. E lá em Quixadá vai ter lá na estação, vai ter os galpões que vão ser justamente desenvolvidos espaços para tecnologia, né? Ou seja, vão utilizar esse espaço também para discutir. Eu acho que o evento também vai se desenrolar também por lá, né? Na verdade, o evento vai acontecer naquele entorno da estação, antiga estação ferroviária, que hoje está se transformando na estação tecnológica de Quixadá. Uhum. Semelhante ao que aconteceu, ao resgate aqui que foi feito da estação ferroviária de Quixeramobim, que hoje está sob guarda do SESC, né, na parte cultural. Tem sido feito um trabalho lá no município de Quixadá para fazer o resgate também da estação ferroviária antiga e resgatá-la de modo a proporcionar uma experiência de estação tecnológica no município de Quixadá, não para atender só Quixadá, mas para atender todo o Sertão Central, né? Com essa visão também de dar oportunidades para esses jovens que estão tanto no município de Quixadá como jovens que estão nos municípios vizinhos. A gente sabe que o público de Quixadá, estudante, né, universitário de Quixadá, nessa área de tecnologia, ele é enorme. Só para você ter uma ideia, só a UFC, no município de Quixadá, ela tem em torno de 1.500 alunos em cursos de áreas de tecnologia, né? A Unicatólica deve ter mais uns 300 alunos hoje na área de tecnologia, então são quase 2.000 alunos em cursos de nível superior de tecnologia, né? Fora os cursos técnicos que a gente sabe que tem nas escolas profissionais, né? Então, enfim, é muita gente aprendendo sobre tecnologia, mas a gente precisa, é como eu reforço, precisa saber usar a tecnologia e precisa ter um fim. Para uma atividade, para algo de objetivo para essa tecnologia, porque senão vai ser a tecnologia pela tecnologia e vai ficar só no campo de pesquisa e não vai conseguir levar essas soluções para o mercado, que o mercado está precisando demais, que a gente sabe, de tecnologia. Então, unir a necessidade, toda startup, ela inicia com a identificação de um problema. De um problema, né? De um problema. Né? É o primeiro passo, identificar o problema. Né? E buscar saídas para... Você só vai desenvolver qualquer ferramenta tecnológica, qualquer empresa de base tecnológica, se tiver um problema para ela resolver.